Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Tô aqui para gravar novamente, né, a aula de artrópodes, porque o meu outro vídeo não tinha som. Então, tô fazendo de novo, tá? Para vocês terem aí o material, né? Antes de tudo, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para vocês, tá? E vamos lá. Estamos aí no finalzinho do ano, mas não vamos parar com os estudos, tá bom, pessoal? Vamos continuar aí. Então, olha só, na aula de hoje, nós vamos falar sobre o filo artrópoda, né? Ou sobre os artrópodes, tá? É um grupo muito diverso, tem várias espécies catalogadas, acredito que seja aí mais de 1.000 espécies, mais de 1 milhão de espécies, e tem cientistas, né, a maioria, acredita que muitos não foram nem descobertos ainda, né? Então eles formam, os artrópodes formam um dos grupos mais numerosos, né, mais diversificados dos animais. Então, olha só, é um grupo, né, que são triblásticos. Eles possuem aqueles 3 folhetos embrionários que eu falei na primeira aula. Eles são celomados, né? Durante o embrião, eles possuem aquele celoma, que é a cavidade que, que se tem no embrião para ser formados os órgãos, para comportar os órgãos ali dentro. Eles são animais segmentados, eles possuem metameria. Só que, né, diferente dos anelídeos, eles possuem essa segmentação toda fusionada, como se fossem juntas, né? É diferente. Então, esses anéis, né, essa segmentação, elas se soldam. Então, a gente dá o nome disso de tagmas. Está até escrito aqui embaixo. Tagmas, né, que é uma fusão de segmentos. E aqui eles são protostômios. Então, primeiro se forma a boca, né, durante ali a formação do embrião. Vai ser formada a boca para depois ser formado o ânus. Isso daí se tem uma classificação, então a gente chama isso de animais protostômios. Nós, né, seres humanos, somos deuterostômios. Primeiro se forma o ânus para depois se formar a boca. Artrópodes, no geral, tá? Tem um corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Né, como nessa mosquinha aqui, que tem cabeça, tem o tórax e tem o abdômen. Só que tem em algumas espécies, né, em alguns grupos, não é assim. Vai ter espécies que vão possuir a cabeça e o tórax junto, e aí dá o nome de cefalotórax, e que vai possuir o tórax e o abdômen junto, que vai ser falado, né, que vai ser chamado, aliás, de tronco. Então, essa lacraia, por exemplo, vai ter uma cabeça e um tronco. E essa aranha vai ter um cefalotórax e um abdômen, tá? Sobre os grupos, né, o do filoartrópoda, nós vamos ver aí o subfilo, os crustáceos, os hexápodos, que tem aí, a maioria dos insetos ainda tá aí. São animais de seis patas. Os miriápodes, onde se encontra a lacraia, estão aqui, né? São animais de muitas patas. E esse outro subfilo, que são chamados de quelicerados, né? São os portadores de quelícera. A gente já vai ver o que é isso. Em relação ao crescimento de um artrópode, primeiro, gente, eles possuem aí no corpo deles, né, envolvendo o corpo deles, né, vai existir uma carapaça protetora. Isso a gente dá o nome de exoesqueleto. Né? Esse exoesqueleto aí é formado por quitina. Cuidado para não se confundir com queratina. Quitina que é um carboidrato, tá? Então, vai compor esse exoesqueleto desses artrópodes, tá? E eles fazem mudas, porque esse exoesqueleto não acompanha o crescimento do animal. Então, para eles continuarem crescendo, vão ter que sempre fazer uma troca, que a gente chama de equidise ou muda. Então, aqui, como isso cairia no Enem em forma de gráfico?
Num animal que não é artrópode, o crescimento estaria nessa linha vermelha. O animal iria crescer, 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 até que chegar um momento iria se estabilizar. Mas é uma linha contínua. Num artrópode, não. Eles crescem um pouquinho, para. Cresce mais um pouquinho, para. Né? Eles vão crescendo de pouquinho em pouquinho, porque eles fazem muda. Então, aqui, olha, né, em cada escadinha vai ter uma muda, e a subidinha da escadinha indica o crescimento. Tá? Claro, isso tudo de acordo com o tempo. Então, só para terminar, o crescimento de um artrópode, gente, é em forma escalar, tá bom? Agora, os crustáceos. Os crustáceos são bichos tão simpáticos, tão bonitinhos, né? Só que não. Então, envolvem os grupos caranguejo, siri, lagosta, camarão, tatuzinho de jardim. Tatuzinho de jardim, desses bichos que eu falei, desses animais que eu falei, o tatuzinho de jardim é o único que é terrestre, porque os crustáceos, em sua maioria, é um grupo aquático, tá? Então, eles são animais aí que são mandibulados, tá? São mandibulados. Eles possuem exoesqueleto, né? Que é reforçado aí por sais de cálcio, porque eles estão no mar, né? O corpo dele, gente, é dividido aqui, ó, em cefalotórax e abdômen. Aqui também, ó. Tudo cefalotórax e abdômen, né? Esse grupo aqui não tem uma divisão de cabeça e tórax. Possui mandíbulas, já falei, né? Possuem 5 pares de patas torácicas, né? São essas aqui da frente, e mais 5 pares abdominais. Essas aqui de trás estão muito ligadas à reprodução, né? Porque quando se lança os óvulos, né? Os ovinhos aqui, essas patas agarram para pegar mesmo. Então tem uma função mais reprodutiva, né? Participa mais na reprodução. Eles possuem uma tal de quela, né? É uma estrutura que é como se fosse uma pata diferenciada. Então serve para manipular o alimento, para quebrar coisas, né? Vocês estão vendo que essa lagosta aqui tem uma quela bem visível. Siri também tem aquelas patas modificadas, tá? E todos eles têm duas pares de antenas. Essas antenas são compridas porque vão se semelhar, né? Vão se parecer com um órgão sensorial. Então, ali, com as antenas, eles percebem vibrações na água, percebem substâncias químicas na água, tá? Então, como se fosse o tato do animal, são essas antenas aí. Então, eles possuem um sistema circular aberto, né? O sangue deles não é sangue, é chamado de hemolinfa. E eles possuem meio que um sangue azulzinho por conta de um pigmento chamado de hemocianina, que vai carregar o cobre. Lembrando que na gente, no nosso sangue, nas nossas hemácias, tem a imunoglobulina, não é a hemocianina, e ela vai carregar ferro na gente. Sistema excretor, né, tem uma estrutura chamada de glândulas verdes, antenais, que estão próximas das antenas, né, e elas vão capturando, né, pegando os excretos do corpo do animal, né, e botando para fora, em forma de amônia. Respiração é por forma de brânquias, né, branquial. Sistema nervoso ganglionar. E o sistema digestório é completo, né, tem boca e tem ânus. Então, entra por um lugar e sai por outro. Reprodução, eles são dioicos, né, tem macho e tem fêmea. A fecundação é externa, é lançado no meio aquático. E o desenvolvimento deles é indireto, ou seja, eles vão passar por uma fase de larva. Ok? Os quelicerados, né, como eram chamados antigamente de aracnídeos. Hoje em dia eles são
mais conhecidos por quelícerádeos, porque aracnídeos dava uma impressão de que só tinha aranha, né? Lembra muito aranha e excluía o restante do grupo. Mas não, olha só, esse grupo tem aranhas dentro deles, né? Classificados neles, tem escorpiões, ácaros, carrapatos. Isso aqui não sei porque tá aqui, mas depois eu vou tirar. Aí, nesse grupo, temos uma diferença, né? Uma estrutura que diferencia esse grupo, que é chamado de pedipalpos. Né? Esses pedipalpos, gente, é como se fosse um apêndice sensorial, principalmente que tem na aranha, né? É como se fosse a antena, né, dos crustáceos, mas aqui são os pedipalpos. Então serve como um órgão sensorial. Então são apêndices que vão funcionar como o tato da aranha. Eles possuem quelíceras, tá? As quelíceras, gente, são essa partezinha aqui maiorzinha. Então ela vai servir para injetar uma peçonha, para injetar um veneno numa presa ou para defesa mesmo, tá? Então pedipalpos é um sensor da aranha e as quelíceras servem para inocular o veneno numa presa. Elas não possuem antenas, então animais que não possuem antenas são chamados de áceros, né? Diferentemente ali do camarão. E elas possuem 4 pares de patas, né? Todas elas localizadas aonde? No cefalotórax, nenhuma no abdômen. Diferente dos crustáceos, né? Que no abdômen também tem patinhas aqui. Então, ó, sistema circular o quê? Aberto. Sistema excretor. Aqui já são glândulas coxais, porque tem umas glândulas bem próximas às coxas, só que é menos usual, tá? Eles vão usar tubos de Malpighi. É uma estrutura que vai pegando aí as excretas do animal e botando para fora na forma de ácido úrico. Beleza? O sistema nervoso é ganglionar. Opa, pulei aqui. A respiração é filotraqueal. Esse filotraqueal é como se fosse uma traqueia falsa, né? Não é uma traqueia verdadeira. É filotraqueal, ela lembra folhas, por isso tá aí, por isso foi dado o nome de filotraqueal, tá? É uma traqueia, uma filotraqueia, né? Tá aqui de rosinha, que é ligado diretamente ao capilar sanguíneo que está aqui em azul. Então, o ar, né, os gases, fazem uma troca diretamente aqui com o capilar sanguíneo deles. Sistema digestório é uma digestão extracorpórea desses aracnídeos. Né? Por exemplo, no caso da aranha, ela bota o veneno na vítima, na presa, e esse veneno tem enzimas que vão fazer a digestão fora do corpo dessa aranha. E aí, quando tiver completa nessa digestão, a aranha vai lá e suga esse alimento, né, que a digestão ali já fez para ela. Então, só suga ali o líquido que ficou, tá? Por isso que elas têm um estômago sugador. Ele não faz papel de digestão, não tem enzimas para fazer a digestão. Eles sugam, tá? A digestão acontece, então, do lado de fora do corpo do lado de fora do corpo desses aracnídeos. Reprodução dioicos, fecundação interna, né, acontece sempre no corpo da fêmea. E o desenvolvimento direto, eles não possuem um estágio larval. Agora nós vamos para os insetos, né, que são os mais conhecidos. É o que a gente vê mais por aí também, tá? Então, é um grupo bem numeroso. E a maioria deles é terrestre, né? Em geral, eles são terrestres. E o que diferencia esse grupo aí é a capacidade de voos que ele tem, de voos,
de voo, né? Capacidade de voo que muitas espécies têm, né? E com isso eles vão alcançando com facilidade um alimento, vão conquistando novas áreas, tá? Eles têm um poder aí de defesa e dispersão muito grande, tá? Então aí estão inclusos as moscas, abelhas, besouros, borboletas, piolho também é um inseto da classe insecta, né? Que mais? A epiderme deles é impermeável também, né? Então isso serve para economizar água. É bom para eles, que eles precisam ter água para voar. O corpo deles aqui vai apresentar cabeça, tórax e abdômen, né? Eles possuem 3 patas. É o grupo de maior diversidade animal dentro dos artrópodes. Possuem um par de antenas, que não é tão longo assim, mas possuem. Possuem asas. Todos da classe insecta possuem asas. E todos eles possuem uma boca especializada, né? Um aparelho bucal especializado de acordo com sua alimentação. Então, por exemplo, um mosquitinho aqui tem uma boca, um aparelho bucal chamado de picador sugador, né? Para sugar o sangue. Esse gafanhoto aqui, ele precisa mastigar folha, então tem uma boca de mastigador. Essa vespa aqui, né? Que também tem uma boca, tem o mesmo aparelho bucal que uma mosca, né, que é chamado de lambedor. Então esses animais vão ter aparelhos bucais de acordo com a sua alimentação. Aqui o sistema respiratório, gente, é feito por traqueias, tá? São uns tubos bem fininhos que vão levar o oxigênio diretamente para as células. Não passa por um sistema circulatório. Então isso é bom porque torna eles mais ágeis. É o oxigênio indo diretamente para a célula. Então isso dá uma agilidade incrível para eles, tanto que insetos são rápidos demais, né, e conseguem voar com uma facilidade muito grande. Então, eles levam o oxigênio diretamente para as células e traz o gás carbônico de volta, né, sem que esses gases aí passem pelo sangue, ok? E a circulação aí, ó, é aberta, não é exclusivamente apenas por vasos. O sistema excretor é feito por túbulos de Malpighi também, né? Lançam para fora o ácido úrico. Sistema nervoso é ganglionar. Sistema digestório é completo, eu não botei aqui, mas é um sistema digestório completo também. E aqui, deixa eu ver. Aqui é uma imagem mostrando os túbulos de Malpighi, tá? São uns tubos que ficam bem próximos, né, ao intestino desse animal. Então eles vão lançar as excretas das cavidades do corpo no intestino, que vai passar para esse tubo aí, tá? Reprodução são dioicos. A fecundação é interna, né, no corpo da fêmea. Desenvolvimento direto. E são animais que sofrem metamorfose. O que isso quer dizer? Né, que eles mudam. Eles têm uma mudança. Filhotinho, eles são uma coisa, adultos são outras. Então, por conta disso, nós temos tipos de metamorfose e 3 classificações. Vocês estão vendo aqui. Tem animais que não sofrem metamorfoses. Então, são chamados de ametábolos, como a traça. Ela nasce da mesma forma que vai ficar do adulto. Ímago é a mesma coisa que adulto. Então, ela nasce igualzinho ao adulto. Só muda o tamanho, né? Ela vai crescendo com o tempo. Os hemimetábolos são aqueles animais que não são tão diferentes assim de um adulto, mas possuem algumas estruturas que não são totalmente iguais.
tem umas certas diferenças. Então, é uma metamorfose incompleta que a gente chama, tá? E esse início aqui a gente chama de ninfa, tá? Como se fosse um gafanhoto aqui mais novinho nesse caso. E os que sofrem metamorfose completa é chamados de holometábulos. Eles vão passar aí por uma fase de larva, né, completamente diferente de um adulto. Vão passar por uma fase de larva, vão se transformar em uma pupa, né, e para depois se transformar no adulto. Então eles vão passar por esse estágio aqui. Isso é uma metamorfose completinha, tá bom? E por último, acho que são os últimos, são chamados de miriápodes, né, que é o grupo aí da lacraia. Os miriápodes, gente, eles têm como representante, né, o piolho de cobra, lacraia, né, que são os mais conhecidos desse grupo aí. Dentro deles, temos divisões, né? Temos os grupos dos quilópodes e dos diplópodes, ok? E deixa eu ver. Nos diplópodes, a diferença né, que eles vão possuir 2 pares de perninhas, de patas, né, por segmento. Nos quilópodes, vão possuir um parzinho de par por segmento. Tá bom? Então vamos lá. Os diversos sistemas dos quilópodes e dos diplópodes são muito semelhantes aos dos insetos, com traqueia, túbulo de Malpighi, sistema circulatório aberto e sistema nervoso ganglionar ventral. Então, sobre isso não tem muita coisa para falar, porque é basicamente a mesma coisa. É igual a dos insetos. Só muda mesmo nesse tipo de classificação. Os sexos estão separados, né? São dioicos, possuem uma fecundação interna e possuem um desenvolvimento direto. Eles não passam por um estágio larval. Sobre ainda os quilópodes, né? Eles possuem cabeça, possuem um tronco alongado, né? Lembra que não possuem tórax e abdômen, né? Aqui, ó, no caso aqui é tudo junto. Tórax com abdômen que é chamado de tronco. E aí os diplópodes vão possuir também uma cabeça e um tórax, tá? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar sobre eles. Eles possuem também antenas, né? A cabeça aí tem um par de antenas, tem mandíbulas maxilares, tá? E de resto é tudo igual. Então esses aqui, olha, são os quilópodes e aqui estão os diplópodes, tá? A lacraia, a gente está nos quilópodes. E já acabamos, né? E já falamos dos equinodermos na última aula. E essa foi a nossa aula de artrópodes, pessoal. Obrigada aí por vocês estarem comigo, tá? E até a próxima.